Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 19 e o faremos até o versículo de número 24. João, capítulo 4, a partir do verso 19. Se você achou o texto bíblico, peço por gentileza que você se coloque de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. Diz as Escrituras: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda canção entoada, de toda manifestação cultica feita nesse lugar. Nós o adoramos por gratidão e por entendermos que se o Senhor não nos tivesse alcançado mediante o Evangelho, nós estaríamos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados, condenados ao inferno. Nós te adoramos, Deus amado, por aquilo que o Senhor é. Nós adoramos por aquilo que o Senhor representa. Nós te adoramos porque tu és o único e verdadeiro Deus. Nós não estamos aqui porque desejamos ou ansiamos ser abençoados, ainda que saibamos que quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, outras coisas nos são acrescentadas. Nós aqui estamos porque te adoramos. Nós vamos continuamente ou dominicalmente ao culto porque somos gratos e te amamos. Nós te bendizemos pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, te bendizemos pelo perdão dos nossos pecados, e te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor faça com que a nossa vida extrapole as canções, que na verdade a gente seja muito mais do que um adorador de música, ou com música, ou através da música, que a nossa vida, Deus amado, Deus querido, expresse e manifeste através de atos, de atitudes e de comportamentos cristãos, que o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós te bendizemos por Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Podeis assentar. Meus irmãos, eu dou início a essa mensagem lhes fazendo uma indagação. Qual é a principal tarefa da igreja? Eu não tenho dúvida que alguns, ao ouvirem esta pergunta, responderam consigo mesmo que a principal tarefa da igreja é pregar Cristo e anunciar Jesus aos perdidos. E lamento lhe informar que se você pensou isto, você está absolutamente equivocado. Ainda que saibamos que uma das missões da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho a todos aqueles que perdidos estão. Contudo, a principal função ou tarefa da igreja é glorificar e adorar a Deus, ou seja, é viver e expressar um comportamento que redunde efetivamente na glória de Deus. Na verdade,
O principal papel da igreja é demonstrar, através das suas ações, através das suas atitudes, através dos seus comportamentos diários, através das suas ações nos ambientes mais distintos, quer faculdade, quer trabalho, quer escola, onde quer que seja, que Deus é digno de ser glorificado através de tudo e de todas as coisas, e principalmente através das nossas vidas. A Confissão de Fé de Westminster afirma, no seu primeiro parágrafo, que o fim do homem, ou seja, que o objetivo do homem é glorificar a Deus e adorar a Deus. O problema é que quando nós tratamos especificamente do conceito adoração, nós entendemos que adorar está relacionado efetivamente às canções que entoamos nos nossos cultos. Ainda que saibamos que adorar significa cantar sim, ainda que entendamos que adorar significa erguer louvores, entoar louvores e bendizer ao Senhor pela sua bondade e benignidade. Contudo, uma vida de adoração extrapola o conceito da música. A Confissão de Westminster diz que o homem deve viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, o homem deve expressar em todas as suas dimensões, em todos os seus ambientes relacionais, atitudes que redundem efetivamente para a glória do Senhor. William Temple disse que a adoração é a submissão de todo o nosso ser a Deus. Eu vou repetir. Adoração é a submissão de todo o nosso ser a Deus. E nós não nos submetemos a Deus somente quando estamos no templo cantando. Nós não submetemos a Deus somente quando estamos no momento de louvor com música. Nós não submetemos a Deus somente nos momentos que estamos entoando hinos, cânticos espirituais em nossas congregações. A adoração, ela extrapola isso daí. E Temple diz que adorar é tomar a consciência da santidade de Deus e desenvolver uma espiritualidade que redunde na glória do seu nome. John Piper, que é um dos principais expositores das Escrituras Sagradas do século 21, afirma categoricamente que adorar a Deus deveria ser o último alvo da igreja. Ou seja, a igreja deveria viver efetivamente para a glória de Deus. E segundo Piper, a glória de Deus deve ser o nosso objetivo. A gente deve fazer tudo para a glória de Deus, entoar louvores para a glória de Deus, cantar nas nossas reuniões para a glória de Deus, estabelecer bandas e ritmos musicais para a glória de Deus, estabelecer corais, cantatas, seja lá o que for, para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito visando a glória de Deus, adorar Deus, bendizer Deus. E isto implica necessariamente desenvolver uma espiritualidade cujo foco e a centralidade efetivamente esteja no Senhor. Piper diz também que a igreja deve entender que adorar a Deus não é, ou não aponta, ou não significa satisfazer as vontades dos homens. Adorar a Deus nos nossos cultos, ou em cultos, em congressos, em atividades, não deve ser focado, segundo John Piper, e eu concordo especificamente com ele, na perspectiva de que nós estamos ali erguendo as nossas mãos, entoando canções com um objetivo exclusivo e específico para a satisfação das nossas vontades. O que Piper diz é que este conceito se contrapõe ao conceito bíblico, porque o conceito bíblico nos ensina que Deus busca a sua própria glória, ou seja, Deus deseja ser glorificado, Ele procura adoradores para que o adorem em espírito e em verdade, no templo e fora dele. Deus deseja que os adoradores não desenvolvam uma vida dualista, onde no templo fazem uma coisa, agem de um jeito, comportam-se de uma forma, e fora dele desenvolvem uma espiritualidade absolutamente diferente daquilo que costuma fazer o templo.
E o problema, meus amados e queridos irmãos, é que em meio à confusão eclesiástica a qual nós vivemos, onde os escândalos se multiplicam em inúmeras comunidades, em inúmeras igrejas, em inúmeros locais de reunião, de templo, a qual eu e você costumamos frequentar, torna-se praticamente impossível desenvolvermos uma espiritualidade que foca efetivamente na glória de Deus. John Piper também afirma que Deus busca a sua glória e não a satisfação dos caprichos humanos. E o problema é que a gente tem invertido a coisa. A gente tem entendido que Deus, de certa forma, transformou-se num tipo de galardoador, a qual nós invocamos como gênio da lâmpada mágica, na expectação ou na expectativa de experimentarmos alguns milagres nas nossas vidas. Na verdade, muitas das vezes nós adentramos aos nossos templos, entoamos canções a Deus, ou desenvolvemos uma certa espiritualidade nas nossas reuniões, cujo foco principal é o nosso desejo, é a satisfação das nossas vontades, é os nossos objetivos pessoais, quando deveríamos efetivamente viver para a glória de Deus. Lamentavelmente, meus irmãos, a igreja moderna limitou o ato de adoração ao culto e o reduziu ao ato de cantar. Em alguns casos, dançar, pular, rolar no chão e outras coisas mais. Deixe-me explicar uma coisa a você. Do ponto de vista bíblico, o conceito de adoração é muito mais amplo do que entoar louvores a Deus. Eu vou repetir. Do ponto de vista bíblico, o conceito de adoração é muito mais amplo do que entoar canções de louvores a Deus. Miseráveis seríamos nós se entendêssemos que adorar significa somente cantar. Miseráveis seríamos nós se discerníssemos ou entendêssemos que adorar significa somente entoar canções a Deus. A adoração extrapola isso. A adoração está relacionada ao nosso modo operandi, ao nosso modo de viver. A adoração está relacionada no nosso ambiente de trabalho. Quando nos tornamos os melhores naquilo que fazemos e fazemos aquilo para a glória de Deus. A adoração se faz presente quando na universidade nós não nos conformamos com este aion, com este século, com os valores, os conceitos do marxismo, por exemplo. A adoração se faz presente de forma qual Cristo é exaltado e glorificado, quando no nosso ambiente de trabalho nós não nos deixamos corromper através das ações, das pedidas ou das intervenções por parte do adversário das nossas almas, que tenta nos levar ou nos seduzir a viver um comportamento ou desenvolver uma espiritualidade parecida com o mundo. E o que a sociedade vê é que nós temos cantado, mas não temos espantado os nossos males. Quando nós olhamos os jornais e abrimos os jornais e as revistas, nós vemos que a sociedade encontra em estado de perplexidade pelo fato de que nosso comportamento em nada difere da sociedade a qual nós estamos inseridos. Por exemplo, as estatísticas dizem que cerca de 70% dos jovens que se dizem cristãos e que são solteiros e que possuem namorados e namoradas, têm relacionamento sexual fora do casamento. O que nos adianta cantar e desenvolvermos uma vida dúbia? As estatísticas dizem, por exemplo, que muitos maridos esbofeteiam suas mulheres dentro de casa, que muitos pais violentam os seus filhos fisicamente em seus lares. O que adianta cantar se não espantamos os males? Nós temos que entender que adorar extrapola, está para além, meus amados e queridos irmãos, efetivamente de entoar cânticos. A adoração está relacionada a um estilo de vida. Cristo nos salvou, Ele nos perdoou os pecados, nós fomos redimidos, fomos transformados e não vivemos mais como o mundo, nós não vivemos mais como a sociedade. Se roubávamos, agora trabalhamos para edificar aqueles que precisam. Se mentíamos, agora falamos a verdade. Se andávamos em promiscuidade, agora somos santos, porque Ele é santo, e desenvolvemos uma espiritualidade de santidade no nosso cotidiano. O problema é que nós valorizamos o estereótipo.
Nós valorizamos o evangeliquez, nós valorizamos uma espiritualidade superficial e esquecemos que o evangelho precisa transformar os nossos corações, as nossas vidas, levando-nos a um estilo de vida absolutamente diferente daquilo que o mundo tem vivido. Eu estava no centro da capital de São Paulo com mais 2 pastores. Na verdade, a gente tinha ido participar de uma feira do livro. Enquanto nós chegamos ao estacionamento do local onde aconteceria o evento, tinha alguns promotores de uma revista masculina distribuindo exemplares gratuitamente para todos aqueles que desejassem. E os caras vieram na nossa direção e nos ofereceram a revista. O pastor que estava mais próximo de mim falou, não, muito obrigado. E o cara assustado falou o seguinte, eu tenho a G Magazine, você quer? Porque pensou que ele homossexual fosse. Ele falou assim, não, muito obrigado. E o cara falou, mas por que você não quer? E ele pode falar, porque Cristo é a satisfação e o meu prazer. Você entende? É muito mais amplo do que sair do chão. É muito mais amplo do que cantar, do que participar de louvorzão. É muito mais amplo do que entoar cânticos espirituais. É um estilo de vida. Em segundo lugar, a gente precisa entender que a adoração não se caracteriza por atos extravagantes e esquisitos. E eu falo nesse livro que eu escrevi para a editora Fiel, sobre as manifestações mais distintas e mais diferentes das chamadas unções, as quais muitas das vezes animais são evocados no momento de louvor com música. A gente recebendo a unção do cachorro e latindo como animal, a gente recebendo a unção da águia, a gente recebendo as unções mais esquisitas e mais escalafobéticas possíveis, fundamentando sua fé numa zooteologia cujos princípios não são evidentemente princípios cristãos. Terceiro lugar, a adoração não é a manipulação de Deus, nem tampouco uma moeda de troca pelas bênçãos do Senhor. Eu não sei se você já se deu conta, mas o cristianismo tupiniquim, ele está mergulhado naquilo que eu chamo de alma católica. O catolicismo, ele ainda produz alguns efeitos e algumas ações significativas do evangelicalismo brasileiro. Nós lidamos com algumas expressões com a maior naturalidade possível. Nós sacralizamos algumas coisas que não deveria sacralizarmos. Nós separamos o leigo do culto, ou aquele que conhece daquele que não conhece. Nós desenvolvemos uma espiritualidade de barganha na expectativa de que através do pagamento das nossas indulgências nós sejamos abençoados. Adorar a Deus não significa dizer que nós o amamos porque desejamos experimentar um milagre na nossa vida financeira. Lembro-me de Paulo, que é um exemplo e uma referência para todos nós, que disse, certa ocasião, eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação, disse Paulo. Tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Tanto sei viver em fartura, e perdoe-me a paráfrase, a viver também na fartura, no farta tudo. O adorador, ele adora a Deus na sua vida, ou a Deus pela sua vida, independente se esteja ou não, ou esteja passando ou não por situações de abastança ou de vitória. O adorador, ele demonstra através das suas atitudes que o Deus soberano tem o controle sobre todas as coisas, e que ele muitas das vezes no processo pedagógico permite que eu e você passemos por lutas e por tribulações, para que a gente entenda que a glória tem que ser dele, que o louvor tem que ser dele, que a honra tem que ser dele, que tudo foi feito para ele, e que ele é o centro de todas as coisas. Em quarto lugar,
Adoração não é a emissão de decretos espirituais cujo foco é satisfação pessoal. Faço minhas as palavras do Paulo César do Grupo Logos, que cantou uma célebre música dizendo: eu tenho um grande espanto no meu coração em perceber que o Evangelho mudou. Não. Adorar não é emitir decretos espirituais cujo foco é a satisfação pessoal. Em quinto lugar, adorar é mais do que cantar, é viver a vida de forma integral. Ou seja, é viver uma espiritualidade não dicotomizada. E esse é um dos problemas dos evangélicos. Eles acham que a adoração, ou que a santificação, ou que a espiritualidade, ou que louvor está relacionado àquilo que a gente faz no templo, e não é. Aquilo que a gente faz no templo deveria ser aquilo que a gente faz fora. Se a gente canta para Deus no templo, a gente tem que cantar com a nossa vida fora. É quando a gente passa por situações difíceis, como por exemplo, Paulo e Silas passaram. Veja bem, as escrituras dizem em Atos capítulo 16, que Paulo e Silas estavam tensionando ir em direção a Ásia. Na verdade, a vontade de Paulo era pregar o evangelho na cidade de Éfeso. Contudo, o Espírito Santo não o permitiu. Paulo teve uma visão, e diz as escrituras que um varão macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo muda a sua direção, se dirige em direção especificamente a cidade de Filipos, na Europa, procura um lugar de oração, não encontra algumas mulheres à beira do rio orando, prega o evangelho, essas mulheres se convertem, o evangelho começa a frutificar naquele lugar, até que uma menina que era explorada por demônios tem a sua vida liberta pela ação do ministério de Paulo, e diz as escrituras que aqueles que exploravam a menina acusam Paulo de ter frustrado o seu negócio, e Paulo vai parar na prisão. Talvez Paulo pudesse dizer o seguinte: Senhor, vamos combinar, eu fiz tudo certinho, o Senhor me orientou a mudar a minha trajetória, o Senhor me orientou a mudar os meus passos, a não ir mais para a Ásia, mas ir para Éfeso, e assim o fiz. Estava andando conforme os seus desígnios, estabelecendo os projetos que o Senhor determinou que assim fosse, gente sendo salva, e eu estou aqui na prisão. Mas não foi isso que ele fez. Diz a Bíblia que por volta da meia-noite, quando a noite era mais densa, mais escura, Paulo cantava e entoava louvores a Deus. Por quê? Pelo fato inequívoco e inexorável que ele entendia que o Senhor é soberano, e que Ele reina sobre tudo e sobre todos, e que Ele é digno de ser adorado, independente das circunstâncias, e que a adoração não deve ser feita somente no templo, mas a adoração deve ser feita ad contínuo na vida. Você adora a Deus quando você lida de forma digna com sua família dentro de casa. Você vive para a glória de Deus quando você não aceita suborno. Você vive para a glória de Deus até mesmo quando toma um suco de laranja. Você vive para a glória de Deus ao participar de uma atividade como essa, ao estar com seus irmãos, a jogar bola, a fazer qualquer coisa. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus, para louvor de Deus. Nós somos chamados para adorar a Deus, para bendizer a Deus, para exaltar a Deus, ad contínuo, em todo momento, e não somente no templo. Às vezes nós desenvolvemos uma espiritualidade capenga, somos iracundos, irascíveis, vingativos. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, e ela me disse o seguinte: pastor, eu sou ruim de entrar numa briga, mas eu dou um boi, diz lá no Rio de Janeiro, um boi para entrar numa briga, não sei se você já ouviu esse ditado, e uma boiada para não sair dela. Mas eu te digo uma coisa, pastor, se eu rodar a minha baiana gospel, ninguém me segura. Dicotômico isso. No culto canta, mas paga com a mesma moeda aqueles que lhe ofendem.
Isso não é adoração. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade adoecida, pelo fato de que a gente vive no templo, mas não consegue manifestar a graça de Deus fora do templo, por um fator: nós abandonamos o Evangelho e as Escrituras. Veja o que Spurgeon diz. Isso ele falou por volta de 1860. Afirmou o príncipe dos pregadores: durante as últimas décadas, um mal tem se tornado desenvolvido em proporções anormais e tem agido como fermento até que toda a massa fique levedada. Spurgeon dizia que o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em promover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. O que Spurgeon dizia era absolutamente ao contrário. Ele disse: se nós queremos que as pessoas sejam salvas, nós precisamos pregar o Evangelho. Porque Deus determinou que é a mensagem, através da mensagem do Evangelho, que o homem é salvo. Deus determinou que é através da pregação da palavra que o Evangelho é anunciado. Contudo, meus amados e queridos irmãos, a igreja brasileira relativizou algumas coisas, e Spurgeon dizia que a igreja londrina estava agindo em relação ao mundo como um docinho, como algo que oferecia um prazer palatável aos ouvintes, e que na verdade os estava levando à morte. Spurgeon dizia mais, que a missão de prover entretenimento não produz convertidos verdadeiros. Meus amados e queridos irmãos, eu não acredito que haja conversões em atividades onde se tem aglomerações das mais distintas e das mais variadas possíveis, onde o Evangelho não é pregado. Não. Spurgeon dizia que a necessidade de sua época, e eu faço dele as minhas palavras, é que o Evangelho seja proclamado, a fim de trazer devoção verdadeira no íntimo dos inconversos. A igreja não foi criada ou fundada para agradar a si mesmo, para experimentar bênçãos de Deus para suas próprias vidas. A igreja não foi criada ou formada para que a gente possa desfrutar de alegria. A igreja foi fundada, foi criada para que Deus seja glorificado. E você sabe o que me assusta? É que se eu falasse aqui que a igreja foi criada para que você fosse abençoado, você ia dizer glória a Deus. Mas quando eu falo que é para a glória de Deus, você não faz. Isso me assusta. Não. Nós temos 30 milhões de desviados no Brasil, que não podem, boa parte deles, ouvir falar no nome de Deus. Boa parte desses estão feridos na batalha, porque ouviram um falso evangelho. E a gente está brincando de Poliana, fazendo o jogo do contente. Não. Uma igreja que zela pela glória de Deus é uma igreja destemida. Eu vou repetir. Uma igreja que zela pela glória de Deus é uma igreja destemida e que proclama
a única mensagem que os perdidos precisam ouvir: Cristo. Amém? Gente, por favor, me ouça. Se você sabe que uma pessoa é cega e ela está caminhando num lugar íngreme que possui um precipício e que ela pode cair e morrer, você a avisa desse perigo ou não? Sim ou não? Quantos avisariam? Sim ou não? Por que que nós não estamos avisando ao mundo que eles estão caminhando para o inferno? Gosto de uma frase de Santo Agostinho, que afirmava que pregar o Evangelho é um esfomeado dizendo a outro esfomeado: eu sei aonde tem comida, e é comida para a vida eterna. E é o que Jesus disserta com esta mulher aqui. Ele diz para ela: se você beber da água que eu te der, você jamais tornará a ter sede. É claro que ele sabia das incongruências e idiosincrasias daquela moça. Ela estava indo ao poço ao meio-dia. Mulheres de boa índole não iam ao poço meio-dia, iam às 6 horas da manhã. Mulheres de boa índole iam ao poço acompanhada de outras mulheres. Ela estava sozinha. Jesus olhou para ela e viu uma mulher em frangalhos, mas a preocupação principal dela é com o destino da alma. E a gente está pregando prosperidade. Talvez você esteja dizendo que eu sou a vertente gospel do islamismo, e atolá gospel, como alguns talvez gostam de afirmar. Não me importa a sua percepção. O que me importa é relembrá-lo que tanto os apóstolos, quanto os pais da igreja, quanto os puritanos, quanto os reformadores, quanto os avivalistas, tinham preocupação com o destino eterno dos homens. E eles sabiam que quando pregavam o Evangelho através de testemunhos e da sua própria vida, no final, quando um pecador era salvo, Cristo era glorificado. Você sabe o que acontece, meus amados e queridos irmãos? Quando um pecador é salvo, Cristo é glorificado. Você sabe o que acontece quando um pecador reconhece seu estado de miserabilidade? Cristo é glorificado. Eu diariamente olho para a minha vida, me vejo um miserável, sou um pecador, talvez o pior dos pecadores. Todos os dias eu ergo a minha voz e falo: ó Deus, o que tu vistes em mim para me tirar do lamaçal, para os tirastes do pecado. Tanta gente melhor do que eu, mas é graça, e por essa graça eu tenho dito: Senhor, eu quero viver para a tua glória, ajuda-me a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a proclamar o Evangelho, para que vidas sejam salvas, para que o incrédulo veja o pecador transformado e fale: verdadeiramente o Deus desses caras é vivo. Porque sinceramente não tem diferença. Muitos de nós continuamos da mesma forma, vivendo do mesmo jeito, da mesma maneira que outrora vivíamos. Nós precisamos reacender a chama de Wesley, que não dormia sem ter testemunhado deste maravilhoso amor de Cristo para quantos ele pudesse. E nós não temos feito isso. Eu costumo dizer que a gente pagou de sua vida
A gente aplicou o conceito a la Zeca Pagodinho e disse: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente quer mais é ser feliz, quer experimentar bênçãos, e a gente não entende que Deus nos chamou para vivermos para a glória dEle. Eu caminho para o fim lembrando de Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, que disse que a sociedade é redimida a partir do momento em que o Evangelho faz diferença no cidadão, e o cidadão se transforma num profissional diferenciado, e por ele ser um profissional diferenciado, a sociedade é impactada, e foi exatamente isso que aconteceu em Genebra, quando Calvino lá chegou. Quando Calvino chegou em Genebra, o hábito das pessoas, o comum das pessoas era jogar pela janela os seus excrementos. Além disso, Genebra era considerada uma das cidades mais corruptas, mais pecaminosas de toda a Europa. Um comerciante, ele sempre tinha que estar com um olho no padre e outro na missa, como diz o ditado popular, porque alguém chegava e roubava aquilo que estava sendo vendido, aquilo que estava sendo comercializado. Em Genebra tinha uma lei que dizia que um homem só podia ter uma amante e não mais de duas, porque se ele tivesse duas amantes, ele seria passível de punição por parte do Estado. Era uma cidade, era um condado de pecado. Todavia, quando Calvino chega lá, ele não faz outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Durante alguns meses ele ora e fala: ó Deus, me usa para pregar o Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, a vida das pessoas começam a ser transformadas, a ponto dos comerciantes entenderem de que eles foram salvos e não podiam ter mais aquele comportamento de vida. Procuravam aqueles que tinham defraudado e diziam: eu te roubei isso e quero te pagar 4, 5 vezes mais. Além disso, os homens começaram a abandonar os seus casos, as suas amantes. Calvino montou uma universidade com os melhores professores da Europa. Houve aumento de escolaridade, houve crescimento social, econômico. A cidade foi transformada e Deus foi glorificado. Mas a gente prefere a política da raspadinha. A gente quer raspar a raspadinha gospel na expectativa de que o milagre aconteça. E não entendemos que o milagre muitas das vezes se dá efetivamente em virtude de trabalho, e do trabalho de alguém que entendeu que foi redimido para a glória de Deus. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer algo. Deus tem zelo pela sua glória, e Ele não a divide com ninguém. Não. Ele não a divide com ninguém. Eu creio que Deus pode mudar o Brasil. Você crê nisso? Eu tenho vergonha quando eu vejo no Jornal Nacional, ou no jornal de qualquer emissora, a imprensa noticiando ou mostrando um vídeo onde um deputado agradece pela propina recebida. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de saber que pastores se endividaram e estão com o nome sujo no SPC e no Serasa, em virtude do consumismo. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Agora, eu não me coloco à parte disso. Não me faço de um crítico que fica de fora da igreja, apontando erros e equívocos por parte dela. Não. Faço parte dela. E tenho entendido que meu papel é despertar muitos daqueles que eu puder fazer, para viver um cristianismo cujo foco principal seja a glória de Deus. Você sabe por que o cristão não peca? Ou melhor, não cede continuamente ao mesmo pecado? Não é porque o pastor diz que é pecado ceder ao pecado. E não é porque é filosofia, cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê, o Salvador está de olho em você. Não é por isso. Ele não
peca, ou ele luta contra o pecado, porque o seu prazer está na glória de Deus. Você pode dizer amém a isso? Se você não tem prazer na glória de Deus, você está mergulhado em pecado. E se você está em pecado, lamento lhe informar, você não nasceu de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos desperte a viver uma espiritualidade cujo foco não sejam as nossas próprias vidas. Eu considero a teologia da prosperidade uma teologia maldita e falsa. E aí talvez você esteja dizendo, então Deus não quer que nós sejamos prósperos. A prosperidade não se vem da forma ensinada por esses teólogos esquizofrênicos. Ela se vem pelo trabalho. Pelo trabalho. E Deus é glorificado no trabalho. Você pode dizer amém a isso? Vamos ficar de pé e vamos orar. Meus irmãos, nós precisamos de um avivamento. Eu falei ontem na Igreja Batista em Constantinópolis, de que apesar dos pesares, Deus tem sido generoso com o Brasil. Olha quantas pessoas estão hoje aqui, dispostas a ouvir a pregação e a cultuar o Senhor. Uma multidão incontável. Em inúmeros lugares do mundo isso não é possível. Não porque não tem tido trabalho de evangelização, até o tem. Mas é porque o Espírito Santo não está operando nas nações. Deus, pela sua misericórdia, está operando no Brasil, amém? Mas preste atenção. Se nós não entendermos a nossa missão de pregarmos para a glória de Deus, não entendermos a nossa missão de vivermos um evangelho diferenciado e proclamarmos Cristo, nós perderemos essa oportunidade ímpar e experimentaremos o agnosticismo como nunca experimentado nessa nação. Portanto, acordemos e busquemos ao Senhor, enquanto é tempo. Talvez Ele ouça as nossas orações e nos conceda um avivamento. Queria que você abraçasse a pessoa que está ao seu lado, o seu irmão, e orasse pela vida dele e pela igreja dele. Peça a Deus que esteja ministrando sobre o coração dele, sobre a igreja dele, sobre o pastor dele. Em nome de Jesus. Ora com o seu irmão. Aleluia. 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 Senhor, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia da Igreja Evangélica Brasileira. Leva-nos, ó Deus, a desejar a Tua presença mais do que tudo. E a sermos adoradores, não somente no templo, mas fora dele. E tudo aquilo que a gente fizer, Cristo seja glorificado.
É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.